Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, dê tempo ao tempo, repense. No fim, tudo vai dar certo. Hoje nós vamos falar de resiliência. Você é uma pessoa resiliente ou você deixa os fatos negativos da vida derrubarem você? Tombarem como se você fosse uma árvore e não consegue mais levantar, ou você reage feito bambu que se molda ao vento? Você já viu o bambu diante de uma tempestade, como ele faz? O bambu vai para um lado e para o outro, mas ele não tomba. Passa a tempestade, ele está firme e forte. Isso é resiliência. Então você é uma pessoa resiliente? Existe uma maneira muito fácil. Sabe o que dificulta nós sermos resilientes? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos negativos nos dificultam sermos resilientes. Existem pessoas que já têm resiliência na sua personalidade. São aquelas pessoas que encaram os desafios da vida de forma positiva. É isso que nós temos, é isso que nós vamos enfrentar. E seguem. Vou diferenciar comportamento da pessoa A como sendo uma pessoa resiliente e pessoa B ainda não adquiriu resiliência, por ter um comportamento mais rígido, mais negativo e menos resistente à mudança, ok? A pessoa A, a pessoa que é resiliente, age como bambu. No meio da tempestade, observa o que está acontecendo, fica em silêncio, porque não é hora de prosseguir. Permanece em silêncio, prestando atenção exatamente para entender quais mecanismos de ações precisará usar para sair da tempestade, dos acontecimentos diários sem tantos prejuízos. Você pode estar se perguntando como fazer isso. Mas como isso será possível se o que aconteceu me derrubou? Foi tão difícil que não consegui me recuperar. Por que acontece? Porque na grande maioria de nós falta um processo chamado autoconhecimento. É preciso nós nos conhecermos, aprendermos a olhar para dentro. Eu sempre falo da importância do autoconhecimento. Eu sempre repito sobre a necessidade do autoconhecimento. Se conhecer é fundamental. Conhecer os nossos limites, conhecer onde nós queremos chegar, isso é importante, porque na hora dos desafios, nem sempre aquela pessoa que está diante do desafio é a pessoa A, ou seja, a pessoa resiliente. Pode ser a pessoa B, que ainda não adquiriu a resiliência. E é claro que essa pessoa que ainda não adquiriu a resiliência vai se revoltar, poderá se revoltar e vai resistir à mudança. Como adquirir a resiliência? Vamos descrever então a pessoa B, que ainda não possui a resiliência e quer muito adquirir essa virtude, porque ser resiliente é uma virtude. A resiliência é vista em várias profissões. Por exemplo, na física, é aquele corpo ou objeto que passa por grande pressão e volta a ser como era antes. Na administração, é aquele colaborador ou aquela pessoa que passa por determinadas dificuldades na área do seu trabalho e se refaz, volta ao princípio, volta a ser como antes, antes da dificuldade que ele enfrentou e muitas vezes se torna melhor, porque a cada enfrentamento nós aprendemos.
e nós nos ressignificamos. E na psicologia? Na psicologia é aquela pessoa que passa por traumas, dificuldades, pelos pontos negativos de aprendizado da vida e se reconstrói. E não deixa que esses fatos negativos façam dela um fracasso. Ela passa pelo trauma, ela reestrutura essa história, ela refaz o seu pensamento e segue adiante. Essa é a pessoa que tem resiliência. Nós temos que adquirir resiliência, mas isso não é fácil. É a mudança de pensamento, a mudança de atitude diante das dificuldades da vida. Isso é importante para a qualidade de vida, para sermos pessoas humanas, de fato, pessoas colaborativas, amáveis, bondosas, sabendo quem nós somos, de verdade, olhando para dentro sem medo do que vamos encontrar, corrigindo os pontos negativos e aumentando os pontos positivos. Um exercício para mudança de comportamento. Presta atenção. Como você enfrenta as suas lutas diárias? Não precisa responder. Pegue um caderninho, uma folha e daí você escreve quais suas lutas diárias, quais os seus enfrentamentos. É um pequeno exercício onde você vai arrumar maneiras de enfrentar essas dificuldades. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que foi um exemplo para toda a humanidade, Nelson Mandela. É claro que nós temos outros exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Francisco Cândido, são exemplos maravilhosos, além do Mestre Jesus. Vamos falar de Nelson Mandela, e é muito interessante. Quem não conhece a história de Nelson Mandela, pode procurar na internet, é fantástica. Nelson Mandela foi preso por quase 30 anos, tinha todas as razões para achar que não valia a pena lutar, tinha todas as razões para desconfiar do ser humano. Mas você sabe o que ele fez quando ele saiu da prisão, onde ele foi torturado, humilhado e rejeitado? Então, ele é um exemplo de resiliência. Quando ele saiu, ele ensinou à humanidade ao convidar o carcereiro que o torturava na prisão para sentar-se à mesa e almoçar. Quem conhece a história de Nelson Mandela lembra do que eu estou falando. O que é o amor e o que é o perdão. Porque pessoas resilientes são pessoas que sabem colocar em prática esses sentimentos, essas virtudes que a humanidade precisa tanto atualmente. Esse é um exemplo de resiliência, ou seja, é passar pela dificuldade, pelo trauma e voltar a ser como era antes, ou até melhor, de preferência. Não deixar os pensamentos negativos tomarem conta de você não é fácil, e você sabe disso. Você é, então, uma pessoa resiliente? Se não é, o que está faltando para colocar em prática e mudar comportamento? Mudar comportamento não é fácil. Eu concordo com você, porque para mudar comportamento é preciso acreditar nos benefícios da mudança, de um novo comportamento, de um novo hábito, ou seja, é entender o que essa alteração vai trazer de bom para você. Então, você precisa primeiro pensar nos benefícios dessa mudança, para depois começar a mudar comportamento e hábitos, adquiridos muitas vezes equivocadamente. Existem muitas questões interessantes sobre resiliência, e o que estou falando é apenas um resumo e tem como objetivo fazer você pensar na importância de mudança de comportamento para adquirir qualidade de vida. Pense na sua vida. Caso você esteja passando por alguma dificuldade e acredita que está sozinho ou sozinha, não dá conta. Procura ajuda,
Converse com alguém de sua inteira confiança, veja suas crenças equivocadas, procure um profissional. O importante é seguir em frente com qualidade e paz, construindo a sua história. Se você gostou, passa adiante, curte, comenta, tá bom? Me segue nas outras redes sociais. Um forte abraço e fica com Deus.